30 horário de Portugal, com o nosso devocional diário Mentes com Bíblia. Eu vou estar sem microfone no Instagram. Quem estiver no Instagram e quiser ir para o YouTube e que de repente o som vai estar melhor, porque eu esqueci de colocar o meu telefone para carregar. Mas enfim, ontem nós finalizamos o primeiro capítulo de Esther. Nós estamos agora no final da nossa trilogia, Esdras, Neemias e agora Esther, que também esteve ali dentro daquele contexto ali de Esdras e Neemias, dentro do cativeiro ali da Babilônia. Esse acontecimento de Esther gira em torno de 56 anos após o primeiro retorno lá de Zorobabel, após os 70 anos de cativeiro lá na Babilônia. Então Zorobabel volta e em torno de 56 anos depois, esses acontecimentos aqui de Esther acontecem. E a palavra de Deus nos fala, e os historiadores, os estudiosos da palavra, este livro de Esther, ele não cita Deus, não cita o nome de Deus, conforme nós falamos ontem. Mas a representação de quem eram os judeus, já só em falar, eu sou judeu, naquele contexto ali, já representava que eles tinham um Deus e que era o Deus de Israel. No entanto, aqui nós vamos ler o contexto de como Esther foi parar dentro do palácio e o que aconteceu com ela. E o Mardoqueu, que era o seu primo, que era o seu cuidador, que era o que estava ali, que agiu como pai e mãe dela quando seus pais morreram, disse: nunca fale qual é a sua descendência, nunca fale de onde você é, porque os judeus eles eram perseguidos. Então, vamos orar e já vamos começar essa parte, o segundo capítulo de Esther. Eu vou orar então. Senhor, eu te agradeço por esse tempo, te agradeço pela oportunidade de lermos a Tua Palavra, de entendermos sobre a Tua Palavra, de entendermos, Senhor, que o que um rei faz, né? E quais são os poderes de um rei, Senhor? Nós temos um rei soberano sobre as nossas vidas. Nós temos um rei que pode todas as coisas. Nós temos um rei que cura, um rei que transforma, um rei que restaura relacionamentos, um rei que restaura famílias, um rei que restaura filhos rebeldes, um rei que nos livra de vícios, um rei que transforma todas as coisas, Senhor. Nada é impossível para Ti, meu Deus. E nós Te louvamos nesse dia. Nós começamos o nosso dia levantando um altar para Ti, meu Senhor. Um altar de adoração, um altar em busca de quem Tu és, um altar buscando, Senhor, cavando nas terras da Tua palavra viva, Senhor, os Teus tesouros. E trazendo para os nossos dias de hoje e utilizando dessa verdade, dessa vida, hoje, nesse dia mais importante das nossas vidas, o dia que nós podemos ser transformados, o dia que nós decidimos andar contigo verdadeiramente. Então eu te peço, Espírito de Deus, se conosco, ministra no meu coração e no coração daqueles que estão assistindo, e que nós possamos estar cada vez mais pertinho de Ti, e cada vez mais vivermos da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então, vamos lá. Deixa eu só ver se eu consigo entrar aqui no YouTube. E aí eu consigo ver quem é que está no YouTube, porque eu nunca consigo ver. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Ainda sou leiga nisso, gente. Tá, vamos lá. Pronto. Deixa eu só fechar o microfone aqui. Mas ele fica com um delay. Eu não consigo ver. Ok, mas vamos lá. Então, segundo o capítulo de Esther, começa da segunda forma. O primeiro capítulo nós lemos ali que o rei Artaxerxes, o rei Xerxes, aliás, né, Artaxerxes é o filho dele, o rei Xerxes estava dando um banquete ali que durou 180 dias para todos os seus
as 127 províncias e para todos os líderes ali, né, daquele contexto todo. E ele então ficou ali 180 dias em festa e nos últimos dias, últimos dias, ele abriu o palácio também para o povo. E aqui conta no primeiro capítulo que ele abriu o palácio para o povo e conta como eram, né, o piso de mármore, as cortinas azuis, os filetes de ouro. Então, o que a Bíblia nos traz aqui? Toda a grandiosidade deste rei, mas também nos traz o entendimento, não, esse rei também abriu o seu palácio para o povo. E ontem nós ainda falávamos que nós temos um rei hoje, que é Jesus Cristo, e ele abriu as portas do palácio dele para nós. Nós podemos acessar o seu palácio, nós podemos acessar o rei aonde nós estivermos. Independente da situação que nós estivermos, numa doença, num problema de família, num poço fundo, numa depressão, num esgotamento emocional, num transtorno, num ataque de pânico, aonde nós estivermos, nós podemos acessar esse Deus. Se nós clamarmos em nome de Jesus e se nós clamarmos por Jesus, nós temos livre acesso ao palácio. E essa é a grande notícia. E além de nós termos livre acesso ao palácio, nós temos uma promessa de vida eterna. Uma promessa onde a vida aqui é apenas uma passagem. Então, as dores, as aflições, os choros dessa terra são apenas uma passagem. Nós temos uma promessa de uma eternidade onde não haverá choro, não haverão doenças, não haverão mentiras, não haverão traições, onde nós estaremos usufruindo deste Deus maravilhoso, deste Jesus maravilhoso, que derramou o seu sangue precioso por mim e por você lá na cruz. Então aqui a Bíblia, quando a Bíblia coloca algum contexto, ela quer nos remeter a algo. E aqui ela nos fala que o rei abriu as portas do palácio para receber o povo. E o mesmo rei, nós temos um rei hoje, que é Jesus Cristo, ele abriu a porta dos seus palácios para nós. E então aqui o capítulo 2 começa o seguinte: passada a indignação de Xerxes, porque daí Xerxes deportou a rainha ali, meu Deus, a Vashti, né? A Vashti não quis se apresentar a ele ali dentro do contexto ali que ele exigiu que ela. Na verdade, ele fez um convite para ela, que ela fosse até lá e se apresentasse na frente ali dos líderes, que ele queria mostrar a beleza dela, né? Toda o reinado dele ali, todos os tesouros estavam sendo expostos. E por que não mostrar a rainha também? E a rainha não quis. Então ela foi deportada. E aí, quando ela foi deportada, é o contexto que acontece logo a seguir no capítulo 2. Passada a indignação de Xerxes, ele começou a pensar em Vashti. Por isso que a gente fala, né? Briga de marido e mulher não se mete colher, né? Porque eles sempre vão se reconciliar de alguma forma. E aqui então passou toda a indignação dele, toda a vergonha, toda a revolta dele, ele começou a pensar na Vashti. E possivelmente ele falou ali para os seus conselheiros: olha, eu vou lá ver como é que tá a Vashti, eu tô com saudade da Vashti, eu amo a Vashti. E aí continua aqui, naquilo que ela via, e aí pensava naquilo que ela havia feito, no decreto que ele havia publicado. Com certeza ele se arrependeu do decreto que ele havia publicado. Mas conforme nós vamos lendo aqui, nós vamos entendendo que nada que acontece nesse mundo é por acaso. Nada que acontece está fora da soberania de Deus. Então, vejam só. Versículo 2. Então seus conselheiros sugeriram: permita que procuremos em todo o império moças belas e virgens para o rei, e que o rei nomeie agentes em cada província para que tragam essas lindas moças ao harém da fortaleza em Sussã. Regai, eunuco do rei encarregado do harém, providenciará que elas recebam tratamentos de beleza, e depois disso a moça que mais agradar o rei se tornará rainha em lugar de Vashti. O rei gostou muito desse conselho e o pôs em prática. Agora vejam só, um rei dessa grandeza, naturalmente, qual seria a busca dele? Qual seria a procura dele?
Não, vamos lá buscar entre os líderes das 127 províncias, vamos buscar entre as famílias dos nobres alguma mulher, alguma moça que seja virgem e que tenha uma beleza extraordinária, né? Porque já aqui eles estão falando que eles deram 1 ano de tratamento para essas mulheres, 6 meses no óleo e 6 meses, agora eu não me lembro, e com perfumes, né? Então foi 1 ano de tratamento. Mas o natural não seriam buscar essas mulheres dentro do contexto ali, no mesmo nível social que ele? Mas não, eles foram buscar em todos os reinos, nas 127 províncias, e não limitaram se a menina era pobre, se a menina era rica, foram buscar as moças. Isso não é, isso com certeza é o dedo de Deus aí, já articulando para que a Esther fosse uma das escolhidas, para que Esther tivesse ali, fosse essa posição e que posteriormente ela fosse a libertadora junto com Mardoqueu do povo judeu. Então, nas nossas vidas, Jefferson, bom dia, nas nossas vidas, o Senhor, eu não consigo ver quem está no chat do YouTube. Então, nas nossas vidas, a soberania de Deus, ela está no controle. Muitas vezes o que nós achamos que é algo que está dando errado, que está com problema, essas meninas, então essas meninas já sabiam quando elas eram capturadas, resgatadas e iam para dentro do palácio, elas sabiam que elas não veriam mais a sua família ali dentro daquele contexto, estariam fechadas dentro daquele ambiente, não poderiam se casar com quem elas amavam, certo? Então era a princípio um contexto terrível. Tinha grandiosidade, os tesouros ali daquele momento, mas ao mesmo tempo não era algo realmente agradável no primeiro momento. Então, versículo 5, nesse tempo havia na fortaleza de Susã um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair, era da tribo de Benjamim e descendente de Quis e Simei. Sua família estava entre aqueles que com Joaquim, rei de Judá, tinham sido deportados de Jerusalém para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Mardoqueu tinha uma prima jovem, muito bonita e atraente, chamada Radassa, também conhecida como Esther. Quando o pai e a mãe de Esther morreram, Mardoqueu a criou como sua própria filha. Radassa era um nome judeu e Esther era um nome que foi dado para que ela pudesse conviver ali no meio ali daquele povo, sem que a sua identidade, sem que o seu nome judeu fosse realmente revelado e pudesse trazer para ela consequências disso, né? Então aqui, o que nós encontramos aqui? 70 anos antes do cativeiro, então eles passaram 70 anos do cativeiro, a família de Mardoqueu foi junto com o rei Joaquim, quando ele foi deportado lá, antes ainda, porque ainda depois do rei Joaquim, teve 13 anos, se eu não me engano, do reinado do irmão dele, do tio dele, então foram ali 80 anos depois, então tem toda a descendência ali, então o Mardoqueu já é descendente ali da família dele, já não, ele não era ele que estava lá quando 70 anos antes estavam lá, foram trazidos ali para a Babilônia, né? Foram trazidos depois oh meu Deus, depois da libertação, ali na época de Neemias e Esdras. Então ele já era descendente daquela família que ele possivelmente deve ter nascido cativo ali dentro da Babilônia. Então ele criou ali a Radassa, criou a Esther dentro da Babilônia. Então eles já foram criados dentro daquele contexto de medo, daquele contexto de perseguição aos judeus. Mas mesmo com toda essa perseguição, olha o que depois o decorrer, o que Mardoqueu faz e qual é o contexto desse capítulo aqui de Esther, desse livro de Esther. O maior contexto do livro de Esther é também que o Mardoqueu não se dobrou ao seu grande inimigo, né, que foi aquele que queria enforcá-lo, que era Haamã.
Mardoqueu não se dobrou a ele, por isso que foi decretado ali um dia onde todos os judeus seriam eliminados, e então Esther é levantada para salvar o povo, e então todos são salvos, né? E a festa de Purim acontece em função deste dia fatídico. Então, a, o foco maior deste livro era Mardoqueu não se dobrou à adoração. Mardoqueu se manteve obediente e fiel a Deus. E nós falamos ontem no primeiro capítulo sobre o não respeitar o rei, né? Que foi o que a Vasti fez. E nós remetemos também para os nossos dias de hoje a obediência que nós temos ao nosso Deus, o respeito que nós temos ao nosso Deus, a adoração que nós temos ao nosso Deus. O que nós fazemos em adoração ao nosso rei? Qual é o respeito que nós carregamos em adoração ao nosso Deus? Então aqui Mardoqueu, o foco desse livro de Esther é que Mardoqueu não se dobrou ao contexto religioso, ao contexto ali de liderança ao qual ele estava inserido, numa terra onde ele estava como cativo, não mais ali naquele momento, mas que a família dele, todos foram cativos ali naquele contexto. E aí ele continua aqui, versículo 8. Como resultado do decreto do rei, Esther e muitas outras moças foram trazidas ao palácio real na fortaleza de Sussã e colocadas sob os cuidados de Hegai, o encarregado do harém. Hegai ficou muito impressionado com a beleza de Esther e a tratou com bondade. Sem demora, providenciou que ela recebesse comida especial e tratamentos de beleza. Também lhe designou 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com as jovens para o melhor lugar do harém. E esse contexto aqui ele me faz lembrar da graça do Senhor. Tantas vezes nós entramos em lugares onde é somente pela graça do Senhor que nós conseguimos nos manter. A graça do Senhor vem e transforma. Quando tem a graça do Senhor, as outras pessoas conseguem nos ver com os olhos que o próprio Deus quer que nós sejamos vistos, né? As outras pessoas veem que nós temos algo diferente. A graça do Senhor inunda o ambiente onde nós pisamos. Aqui Esther entrou e possivelmente, de cara, ela já foi escolhida ali pelo seu eunuco como a rainha, verdadeiramente, mesmo que ela ainda não tivesse sido escolhida pelo rei, mas com certeza ele foi lá no ouvido do rei, olha rei, eu tenho uma menina que ela é humilde, que ela não dá bola para riquezas, né? Ela é respeitosa, tudo que eu falo para ela faz. Então, onde nós pisamos, nós estamos levando o reino de Deus. E de que forma nós estamos levando o reino de Deus? Qual é o nosso comportamento? Quais são as nossas reações nos momentos nos ambientes onde nós estamos? Arrogância, prepotência, orgulho, falta de perdão, né? Qual é o nosso... Nós somos mordomos aqui do reino, mordomos do nome do Senhor. Qual é o nosso posicionamento perante essa terra, perante as outras pessoas que não conhecem a Deus? Então, versículo 10. Mardoqueu havia instruído Esther a não revelar a ninguém sua nacionalidade, nem a origem de sua família. Todos os dias Mardoqueu caminhava perto do pátio do harém para saber notícias de Esther e descobrir o que estava acontecendo. Antes de ser levada aos aposentos reais, cada moça recebia os 12 meses prescritos de tratamento de beleza. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando chegava a sua vez de ir aos aposentos reais, podia escolher do harém as roupas e as joias que quisesse. À tarde era conduzida aos aposentos reais e na manhã seguinte ia para outra parte do harém, onde moravam as mulheres do rei. Ali ficava sob os cuidados de Saasgás, eunuco do rei encarregado das concubinas. Ela não voltaria a se encontrar com o rei a menos que ele tivesse gostado muito dela e mandasse chamá-la pelo nome. Viram o contexto de ser chamada pelo rei para ir para o harém do rei? Muitas vezes nós recebemos propostas aqui nessa terra
E essas propostas parecem um tesouro, né? Essas propostas parecem propostas boas, e muitas vezes quando nós aceitamos essas propostas, nós estamos sendo aprisionados, como essas mulheres aqui no harém. Imaginem que elas tinham uma relação sexual com o rei, e se o rei não gostasse mais delas, elas ficavam dentro do harém até o final das suas vidas. Elas não eram livres. Elas ficavam ali como mulheres do rei, mas só poderiam estar na presença dele quando ele chamasse elas pelo nome. Então elas poderiam estar ali como prisioneiras dentro do palácio. E tantas pessoas estão como prisioneiros dentro de palácios hoje. 15. Esther era filha de Abigail, tio de Mardoqueu. Mardoqueu havia adotado Esther, sua prima mais nova, como filha. Quando chegou a vez de Esther se apresentar ao rei, ela aceitou, olha a humildade de Esther, ela aceitou o conselho de Hegai, eunuco encarregado do harém, não pediu nada além do que ele sugeriu e agradou a todos que a viram, a humildade dela. 16. Esther foi levada ao rei Xerxes no palácio real no mês de dezembro, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther que de qualquer outra moça. Agradou-se tanto dela que pôs a coroa real sobre sua cabeça e a declarou rainha em lugar de Vaste. Para comemorar a ocasião, ofereceu a todos os seus nobres e oficiais um grande banquete em homenagem a Esther. Declarou aquele dia feriado em todas as províncias e distribuiu presentes generosos para todos. Mesmo depois que todas as moças haviam sido transferidas para outra parte do harém e que Mardoqueu tinha se tornado um dos oficiais do palácio, Esther continuou a manter em segredo sua nacionalidade, a origem de sua família. Ainda seguia as instruções de Mardoqueu como havia feito quando vivia sob os seus cuidados. Então, respeito às autoridades, a humildade, né? o ser fiel a Deus, a nossa fidelidade a Deus faz toda a diferença. E tantas vezes nós temos sonhos em nossos corações e nós precisamos lembrar que os nossos sonhos provêm do Senhor quando nós estamos na presença dEle. E que Ele, por mais que demore a acontecer os nossos sonhos, Ele está no controle de todas as coisas. E muitas vezes nós nos deparamos com situações que são banquetes à nossa frente e que nós achamos, não, vou ceder só um pouquinho agora a este banquete aqui, porque daí eu vou conseguir segurar essa situação aqui, mas eu vou continuar com Deus. Não. O que vai nos levar ao grande reinado, ao reinado perfeito, porque o Senhor nos fala também que nós somos reis sacerdotes aqui, ao reinado junto com este Deus, é a obediência total a Ele. Então, quais são os banquetes que estão sendo postos agora à nossa mesa, hoje, nesse dia, e que estão fazendo o nosso coração se balançar para cedermos, né? Não, vou ceder só um pouquinho. O nosso Deus, Ele pede obediência, e obediência total. Então, nós vamos ter a totalidade do sonho que Ele tem preparado para nós. Porque os nossos pecados, as nossas falhas, elas levam a consequências. E levam a dores, levam a tristezas, levam a choro, levam a situações onde muitas vezes nós não queríamos estar. Mas a nossa desobediência, a nossa falta de lealdade ao Rei, a nossa falta de zelo à palavra ao Rei, que veja, mesmo depois dela estando ali, já como rainha, ela continuou ouvindo os cuidados, né, e executando os cuidados que o próprio Mardoqueu, o tio dela, passou para ela. Então, que nós possamos levar, vou finalizar aqui, qual é em que situação está a nossa fidelidade a Deus? Ela é total ou ela é parcial? Não, Senhor, aqui eu sou fiel a Ti. Não, aqui eu não consigo ser fiel a Ti. Mas porque eu faço, porque eu acho que vai dar certo assim, eu fazendo do meu jeito. Não, a nossa fidelidade ela tem que ser 100%, a nossa confiança ela tem que ser 100%. E então nós vamos receber o 100% deste Deus.
Nós não vamos receber migalhas do altar, porque este Deus, Ele não quer nos dar migalhas no altar, Ele quer nos dar verdadeiramente tudo que Ele tem disponível para nós, para mim e para você. Vou finalizar aqui então. Senhor, obrigada por essa palavra, meu Deus. Ó Senhor, nos ajuda a sermos fiéis 100% a Ti, Senhor. Nos ajuda a Te respeitarmos, nos ajuda a termos zelo pela Tua palavra, zelo por quem Tu és. Nos ajuda a adorarmos somente a Ti, Senhor. Nos ajuda a entendermos, ó Deus, das Tuas verdades, da Tua palavra viva. Nos ajuda, Senhor, a andarmos retamente na Tua presença. Nos ajuda, Senhor, porque somos falhos, somos pecadores, somos transgressores e todos os dias pecamos, mas também sabemos que o Teu perdão, Senhor, está disponível agora, nesse momento para nós, quando nós nos arrependemos genuinamente, Senhor, e declaramos que só Tu, Jesus, és o nosso único e suficiente Salvador. Então, sê conosco, meu Deus, nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ajuda a entendermos aquilo que nós precisamos trazer à consciência para resolvermos em nossas vidas, para alinharmos os nossos passos. E nos ajuda, Senhor. Eu te peço agora, Senhor, também por aqueles que estão doentes, que o Senhor traga cura, Senhor, que o Senhor traga restauração completa a essas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Aqueles que estão com seus casamentos quebrados, com seus casamentos destruídos, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, derrama da Tua graça agora nesse momento, Senhor, e restaura casamentos. Retira toda a ira, retira todo o ódio, Senhor, retira todo o desentendimento, Senhor, que esse casal possa ter o amor um pelo outro, o olhar de amor um pelo outro, Senhor, e essas vidas possam ser restauradas e os filhos possam ser restaurados no Teu caminho novamente, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço por aqueles que têm vícios, ó Deus, que o Senhor possa tocá-los e eles possam ser realmente, Senhor, livres de todo vício, Senhor, e possam voltar para os Teus caminhos, voltar para o Teu palácio, Senhor, e usufruir da mesa farta, Senhor, que o Senhor tem para nós, e que possam assumir realmente, Senhor, o papel de reis e sacerdotes, Senhor, o papel ao qual o Senhor já deixou para nós e nós temos acesso a partir do momento que nós estamos na Tua presença verdadeiramente. Eu entrego esse dia nas Tuas mãos, sê conosco, Senhor, que a Tua presença seja constante e o que o Teu Santo Espírito fale conosco em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Até amanhã. Brasil Conexão, um beijinho. Até amanhã, se Deus quiser.